Oi, gente. Boa noite. Funções secretoras. Vou falar pra vocês. As... Nossa, tudo faz. As glândulas do trato gastrointestinal, elas vão produzir secreções compostas por água, compostas por eletrólitos. O que seriam esses eletrólitos? Seriam, por exemplo, cloro, potássio, sódio, bicarbonato. Vai produzir também secreções com proteínas, com enzimas, com mucinas. A mucinas é para produzir muco. Esse muco ele vai fazer a proteção do trato gastrointestinal, vai fazer a proteção em si da mucosa. E quais são as propriedades do trato gastrointestinal? Primeiro, lubrificação. Segundo, ele vai ter propriedades, como que é o nome? Anfotíricas. O que seriam essas propriedades anfotíricas? É a capacidade dele de neutralizar ácidos e bases. Outra propriedade que ele vai ter é de digestão, propriedade de absorção também, né? Ele vai fazer a digestão, ele vai fazer a absorção. E o que mais que a gente pode falar? Ah, tá. E a secreção dessas substâncias, ela é feita, ela é estimulada pelo contato que o alimento vai ter com a mucosa. E isso ocorre através da ativação do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, ele é o próprio sistema, é o sistema nervoso específico do trato gastrointestinal. Então, olha só, por enquanto, ó, as glândulas do trato gastrointestinal produzem secreções compostas por água, eletrólitos, proteínas, propriedades lubrificantes, que isso vai ser para proteção do muco não, da mucosa, né, por causa da mucina, a produção de mucina que vai produzir muco. Digestão, absorção, uma das propriedades é a anfotíricas, nome complicadinho de gravar, que é justamente essa capacidade de neutralizar ácidos, bases. E a secreção, novamente, a secreção dessas substâncias, ela é estimulada pelo contato que o alimento vai ter com a mucosa do trato gastrointestinal, justamente através da ativação do sistema nervoso entérico. Esses estímulos, eles podem ser tanto táteis, né, o contato que o alimento tem com, com a mucosa, estímulos irritativos químicos, eu não sei que exemplo poderia ser, talvez alguma substância química que você tenha ingerido, ou alguma substância tóxica do próprio alimento ingerido que causa uma irritação no teu estômago, não, no teu trato gastrointestinal, né, que faz com que secrete essas substâncias. A própria distensão da parede abdominal, que o trato gastrointestinal, ele vai realizar movimentos. Esses movimentos são a peristalse, né? A gente vai ver que tem dois tipos, aliás. Existe a de segmentação e eu acho que tem a propulsiva, que é a normal. Eu não me recordo muito bem, mas eu vou falar aqui. Então, essa capacidade do estômago tem de distender também faz com que essas substâncias sejam secretadas. Outra coisa que as glândulas do sistema do trato gastrointestinal, elas que vão secretar essas substâncias, né? Que vão secretar água, eletrólitos e proteínas e mucinas, enzimas assim em geral. Elas são estimuladas tanto para o sistema nervoso parasimpático quanto para o sistema nervoso simpático. No sistema nervoso parasimpático, quem vai atuar, se eu não me engano, é o nervo vago. Então, o que ele vai fazer? O parasimpático, ele aumenta a secreção dessas glândulas, vai estimular a secreção em quase todo o trato gastrointestinal. Enquanto o simpático, ele já vai ser o contrário. O simpático, ele vai inibir, vamos dizer assim, ele pode aumentar, assim, de forma leve ou moderada a secreção de algumas substâncias específicas, mas no geral ele vai inibir a secreção dessas substâncias.
como que ele inibe a secreção dessas substâncias? Ele vai fazer, o sistema nervoso simpático, ele vai fazer uma vasoconstrição. Você fazendo essa vasoconstrição vai diminuir o fluxo sanguíneo daquelas glândulas. Então, aquelas glândulas, elas não vão secretar essas substâncias que ela normalmente produziria, assim, de maneira normal, sabe? É meio que inibido. Tanto que, então, o simpático ele pode tanto estimular quanto inibir, né? Mas a maioria dessa função mesmo é inibir. Ele estimula apenas algumas glândulas específicas, né? Para secretar algumas substâncias específicas. E existem 5 tipos de secreções do trato gastrointestinal. E a gente vai falar sobre elas. É a salivar, eu vou tentar falar sem ver aqui. É a salivar, é a pancreática, é a do estômago, que eu acho que tem um nome específico, a gástrica. Então, é a salivar, pancreática, gástrica, eu acho que tem a biliar e tem do intestinal, que no caso seria da parte do duodeno. Vamos ver, ó. Secreção salivar, secreção gástrica, pancreática, biliar e intestinais. Então, acertei. Essa da parte das intestinais é mais específica realmente da parte do duodeno. Então, vamos falar primeiro da salivar. A salivar, a gente tem as glândulas salivares, né? Que são justamente a parótida, a submandibular e a sublingual. No caso da parótida, ela é uma glândula serosa. Então, você vai ter a secreção de amilase e pitialina. Se eu não me engano, na verdade, amilase e pitialina é porque amilase e pitialina eu acho que é a mesma coisa. Só que a gente vai ter a amilase salivar e tem a amilase gástrica. Então, se eu falar amilase ou pitialina, entendam que é o mesmo conceito. A parótida, ela é responsável por apenas 10% da secreção salivar. Ela não é tanto assim, em comparação à glândula sublingual e à glândula submandibular. A submandibular e a sublingual, elas são glândulas mistas. Elas vão produzir tanto um muco seroso quanto um muco, ou melhor, vai produzir tanto uma secreção serosa quanto uma secreção mucosa, né? Então, justamente ela vai produzir uma secreção mista. Isso mesmo, até agora eu foi. E, Ana Clara, você havia falado da parótida que ela vai secretar a submandibular sublingual, se a parótida secreta é responsável por 10%, a submandibular e a sublingual é responsável por 90%. E você falou que a parótida, ela faz a secreção serosa, que é a secreção de amilase, ou se não pitialina. O que é amilase e o que é pitialina? Ela é uma enzima responsável pela digestão do amido. Então, ela é importante porque quando eu for falar da digestão dos alimentos, eu vou justamente falar sobre como que essa amilase vai digerir esse amido, sabe? E o muco, produção de a mucina, que vai ter a produção de muco, que vai para lubrificar o trato gastrointestinal e proteger justamente a mucosa desse trato gastrointestinal. Qual que é a composição da saliva que a gente tem? A saliva, ela possui muito bicarbonato, ela possui muito potássio? Acho que o K de potássio. Eu acho que é potássio mesmo. Muito potássio. Só que ela vai ter menor quantidade de sódio e menor quantidade de cloro. Só que um detalhe, a saliva, inicialmente, ela vai ser totalmente o contrário. Ela, no caso, inicialmente, ela vai ter mais sódio, mais cloro, mas vai ter um momento que esse sódio, esse cloro, eles vão ser retirados, vai ver mais a presença, mais o depósito de bicarbonato e de potássio. Olha só. Além disso, a saliva ainda vai ter justamente essas enzimas, né? Vai ter
justamente a amilase ou petianina e também vai ter a lipase sublingual. Então, vai ter a amilase salivar, que é para digerir justamente o amido, e a lipase sublingual, eu não lembro para que é ela. Eu acho que deve ser para lipídios, né? Lipase, eu tenho anotado aqui, eu vou falar uma hora. Então, olha só, produção da saliva. Tem a secreção primária, que nem eu havia falado. Os ácidos, que são justamente essas glândulas, né, salivares, elas vão produzir inicialmente uma saliva com bastante presença de sódio e de cloro, e pobre em bicarbonato e potássio. Essas secreções primárias, elas vão fluir para o ducto salivar. E é no ducto salivar que elas vão ser modificadas. É no ducto salivar que as células, na verdade, do ducto salivar, que vai alterar essa composição. O que essas células do ducto salivares vão fazer? Elas vão retirar o sódio do lúmen e vai jogar no sangue. Quando você faz isso, obviamente, o teu sangue vai ficar com mais sódio e as suas glândulas salivares, né? Os seus ductos salivares, eles vão ter pouco sódio e vai ter a secreção de bicarbonato. O potássio, ele também é secretado dentro da saliva. Então, mais cálcio na saliva do que no sangue. Então, tanto que a gente vai ter até uma parte que a gente chama de negatividade do potencial, do potencial elétrico nos ductos. Por quê? Quando o sódio sai do lúmen e vai para o sangue, o interior ele vai ficar mais positivo. Mais positivo não, o interior vai ficar mais negativo. Quando ele fica mais negativo, isso acaba puxando o cloro também para fora. Então, o sódio e o cloro vão pro sangue, para a corrente sanguínea, para fora da saliva. E esses ductos, eles vão secretar o bicarbonato e o bicarbonato, o bicarbonato e o potássio. Qual que é a importância do bicarbonato para a gente? É porque o bicarbonato é ele que vai neutralizar os ácidos. Principalmente quando a gente fala de ácido assim, a gente fala do ácido gástrico, né? Então, o bicarbonato ele é fundamental porque caso haja um refluxo do conteúdo gástrico, do ácido gástrico para o esôfago, para que não haja uma queimação, o bicarbonato ele vai justamente neutralizar esse ácido gástrico, sabe? Então, ó, o bicarbonato é fundamental para neutralizar o ácido gástrico que possa refluir para o esôfago. E quais são as funções da saliva? Remoção das bactérias e destruição dessas bactérias através de enzimas proteolíticas, que são aquelas enzimas justamente destruidoras de proteínas, e a principal que a gente tem é a lisozima, para a digestão de alimentos, né? A digestão, quando eu for falar de digestão, a gente vai ver que a digestão ela vai começar pela boca, né? Justamente através dessa amilase salivar, da lipase salivar. A saliva também ela vai ter a função de lubrificar, fazer a lubrificação do bolo alimentar. A saliva ela também tem a presença de anticorpos. Eu não lembro, eu acho que eu não postei sobre isso, mas eu cheguei, quando eu estava estudando, tem vários tipos de anticorpos, né? O anticorpo presente na saliva, se não me engano, no leite materno também, assim, etc., é o IgA. Tá? Então, a função da saliva é isso: remoção de bactérias, destruição dessas bactérias através das enzimas proteolíticas, principal a lisozima. A digestão também é responsável pela digestão, lubrificação do bolo alimentar, presença de anticorpos. Então, a parte salivar é isso. Secreção salivar é isso. Então, 3 glândulas: parótida, sublingual e submandibular.
Parótida, apenas 10%, uma secreção serosa. Sublingual e submandibular, 90% vai ser uma secreção mista, tanto serosa quanto mucosa, vai produzir muco. A serosa vai ter a amilase salivar ou a pitialina salivar, né? Composição inicial, bastante sódio, bastante cloro, secreção primária, no caso, composição inicial da saliva. Depois da saliva, a composição final dela vai ser pouco sódio, pouco cloro, muito bicarbonato, muito potássio. Que mais? A importância do bicarbonato, que vai ser para neutralizar o ácido gástrico, caso haja um refluxo para o esôfago. E não acabou não, já tinha acabado. E tem agora é a regulação nervosa da secreção da saliva. E falta falar do papel dos nervos na parte da saliva, né? Tudo mais, ó. Regulação nervosa da secreção da saliva. É controlada pelo sistema parasimpático. Novamente, qual que é a função do sistema parasimpático? Ele vai estimular essas glândulas a secretarem mais conteúdo, mais substâncias. O simpático, ele já vai inibir, mas lembra que o simpático eles são duas funções, ele tanto inibe quanto estimula, mas o principal deles é inibir. E a gente tem o sistema límbico também, tá, gente? O que acontece? O que é esse sistema límbico? É que, vamos dizer que é o sistema emocional. Quando você vê uma comida, quando você sente o cheiro dessa comida, isso vai meio que estimular o seu apetite. Então, estimulando o seu apetite, você começa a salivar, que aumenta a saliva. Mas esse sistema límbico, gente, ele também pode ser inibido, tá? Quando você tá por meio de estresse, quando você tá com medo, quando você tá com ansiedade, sabe? Causando uma condição que a gente chama de hipossalivação, que é aquela famosa boca seca, né, que a gente fica. Então, a regulação nervosa tem o sistema límbico, o sistema parasimpático e sistema simpático. Sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso simpático. Qual que é o papel dos nervos? A gente tem dois nervos que são justamente os pares de nervos cranianos que a gente tem, que é o nervo facial e o nervo glossofaríngeo. O nervo facial, ele vai atuar sobre a glândula submandibular e sublingual, tá? Em que ele vai fazer com que haja produção dessa saliva, então vai ter uma saliva abundante e aquosa, e a gente tem o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele vai atuar em cima da glândula parótida. E ele também vai fazer com que haja uma saliva mais serosa, né, por causa dessa glândula, no caso da parótida, aliás, rica em enzimas, que no caso é a amilase, ou se não pitialina. Olha só, na inervação simpática, a vasoconstrição ocorre, reduzindo o fluxo sanguíneo e o volume da saliva. Saliva fica escassa, viscosa e rica em muco. Nenhuma novidade que eu havia falado. Agora, de parte de saliva, acabou mesmo. Agora, vamos falar sobre a secreção gástrica, né? Cada região do estômago, vamos lembrar a anatomia do estômago? O estômago, o professor uma vez me falou que parecia uma letra, não lembro, pra mim é um C, né? Um C assim, meio torto, assim. Então, a gente tem a cárdia, a gente tem a gente tem a cárdia, a gente tem o fundo, o corpo, o antro e o piloro, né? O antro, tem gente que não considera, eu não considero, eu nunca lembro do antro, né? Mas é cárdia, fundo, corpo, antro, piloro. E tem o esfíncter pilórico que caiu na minha prova de anatomia. E eu acertei. No meu simulado, aliás. Enfim, então cada região do estômago ele vai produzir uma substância específica. De maneira geral, vai produzir muco, bicarbonato,
fator intrínseco. Esse fator intrínseco é importante porque ele vai ser importante para a absorção de vitamina B12. Lipase, pepsinogênios, hidrogênio e muco. Então, olha só, a cárdia, ela vai produzir muco e bicarbonato. O fundo e o corpo, eles vão produzir hidrogênio, pepsinogênio, muco, fator intrínseco, bicarbonato, lipase e pepsinogênio. Agora, o antripiloro também vai produzir muco e bicarbonato. O único que vai produzir essas todas substâncias vai ser justamente o fundo e o corpo. Então, o fundo e o corpo vão produzir o quê? Hidrogênio, bicarbonato, lipase, pepsinogênio, muco, falei muco? Calma. Ó, hidrogênio, muco, bicarbonato, fator intrínseco, lipase e pepsinogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. O fator intrínseco, justamente para absorção de vitamina B12, o bicarbonato para neutralizar, né? A gente havia falado, muco, lubrificar e proteger. O pepsinogênio, ele é uma pré-enzima que vai ativar a pepsina. E essa pepsina que ela vai ser para digestão de proteínas no estômago. Então, primeiro você tem um pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina. Esse pepsinogênio vai ser ativado, vai se transformar em pepsina, e essa pepsina ela vai destruir proteínas, assim. A lipase, que nem eu havia falado, a gente tem a lipase salivar e tem, deve ser a lipase gástrica aqui, né? Quais são as glândulas gástricas que a gente tem? As glândulas gástricas, elas também podem ser chamadas de glândulas oxínticas. E elas vão secretar ácido clorídrico, que é o ácido clorídrico, que é o ácido gástrico que a gente tem. Elas vão ativar o pepsinogênio, elas vão produzir o fator intrínseco e vai produzir o muco. Esse ácido clorídrico, ele vai ser para esterilizar os alimentos, né? Para destruição de bactérias, sei lá, de vírus, não sei dizer assim. Ele vai ativar o pepsinogênio, que eu havia falado que é a pré-enzima pepsina, que vai iniciar a digestão de proteínas no estômago, fator intrínseco, absorção de vitamina B12, muco e tudo mais. Essas glândulas gástricas, essa secreção e tudo mais, ela vai ser 80% do estômago que vai produzir, que vai secretar essas substâncias. A gente tem as glândulas gástricas, oxínticas, e tem as glândulas pilóricas. A glândula pilórica vai ser para secreção de muco e gastrina. Então, glândula gástrica, ácido clorídrico, fator intrínseco, muco, vai ativar o pepsinogênio, e só. Só. E as glândulas pilóricas vai produzir muco e gastrina também. O que mais? Um detalhe, se você tem pouco fator intrínseco, você vai ter uma anemia perniciosa, porque você vai estar absorvendo pouca vitamina B12. As glândulas gástricas oxínticas, elas vão possuir algumas células secretoras, e cada célula vai ser responsável pela produção e secreção de uma determinada substância. Quais células são essas? A gente tem as células cervicais, mucosas. Células cervicais, mucosas, o nome já fala. Secreção de muco. Muco protege a mucosa gástrica contra a alta digestão. Vai proteger contra o ácido clorídrico, o ácido gástrico. Por isso a importância do muco. Então, glândulas cervicais mucosas. Glândulas peptídicas ou glândulas não principais.
elas vão secretar o pepsinogênio, que é a forma inativa da pepsina, que possui a função de digerir proteínas menores. E uma observação que o pepsinogênio, a pepsina, sim, ela só vai funcionar, ela só vai ser ativada em meio ácido, tá? E quem vai produzir, então, justamente o nosso ácido clorídrico e o nosso fator intrínseco? Vai ser as células parietais ou células oxínticas, que vai justamente produzir o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Se você não tiver o ácido clorídrico, se você não tiver um meio ácido, não tem como o pepsinogênio ser ativado. Então, você não vai ter ativação do pepsinogênio, não vai ativar a pepsina, não vai ser convertido em pepsina, não vai destruir proteínas menores. E nem vai ter ação antibacteriana, né? Porque o ácido clorídrico tem essa ação antibacteriana. E, então, células cervicais mucosas secretam muco. Células peptídicas ou células principais vão ativar o pepsinogênio, vão secretar o pepsinogênio, que só vai funcionar em meio ácido. Células parietais ou oxínticas vão secretar o ácido clorídrico e o fator intrínseco. A gastrina, a gastrina, eu acho que ela é uma enzima. Não sei se é uma enzima ou se é um hormônio. Deixa eu pesquisar. É um hormônio mesmo. A gastrina, ela é um hormônio que acontece. Ela vai estimular as células parietais. Ana Clara, o que as células parietais fazem mesmo? As células parietais ou oxínticas vão produzir ácido clorídrico, fator intrínseco. Então, a gastrina ela vai estimular as células parietais a secretarem ácido clorídrico, o que vai estimular o crescimento da mucosa gástrica e a sua motilidade. Aí a gente tem as fases de secreção. Quais são as fases de secreção que a gente tem? Tem a cefálica, a gástrica e a intestinal. A fase cefálica é por meio dos estímulos visuais, estímulos olfativos e psíquicos. Então, a fase cefálica, ela ocorre antes mesmo do alimento chegar assim na boca, né? Vamos dizer assim, antes da alimentação. A gente, quando na parte da salivação, que eu estimulava a salivação, a gente tinha o sistema límbico. Aqui, eu acredito que o sistema límbico, ele pode acabar ativando essa fase cefálica do estômago. Eu não tenho certeza, eu vou pesquisar aqui. Pedir para o nosso amigo chat. Olha só, o sistema límbico, responsável pelas emoções e comportamentos motivados, atua indiretamente na secreção salivar e gástrica. Quando uma pessoa vê, sente o cheiro ou pensa em comida, o sistema límbico e o córtex cerebral ativam o núcleo salivar e o nervo vago, o que estimula as glândulas salivares, iniciando a secreção salivar, e ativa o nervo vago, que estimula o estômago, iniciando e isso marca o início da fase cefálica da secreção gástrica. Então tá correto, né? A fase cefálica ocorre antes da ingestão de alimentos, sendo desencadeada por estímulos visuais, olfativos, gustativos ou emocionais. Então tá certo, o raciocínio que eu havia chegado. Então a gente tem a fase cefálica, estímulos visuais, olfativos e psíquicos antes mesmo da alimentação acontecer e é estimulada pelo nervo vago. Aqui, 20% da secreção vai acontecer, tá? Dessas secreções que a gente vai ter, do ácido clorídrico, do fator intrínseco, do muco, da lipase, do hidrogênio e... o que mais que eu tô falando? Do pepsinogênio, tudo mais. A gente tem a fase gástrica agora. A fase gástrica é quando você já fez a parte da alimentação, o alimento passou lá pelo esôfago, já tá lá no estômago,
E quando tá no estômago, a distensão, os reflexos, o mecanismo da gastrina, que é aquele mecanismo de você vai estimular as células parietais a secretarem mais ácido clorídrico, é responsável por 70% dessa secreção. E a gente tem a fase intestinal, que agora eu acredito que o alimento já esteja indo lá para o intestino, e é uma fase pequena e que tanto depois vai ser inibitória pela secretina, que a gente tem. A secretina, gente, a secretina, ela vai ser um hormônio o contrário da gastrina. A gastrina, ela estimulava a produção, a secreção de ácido clorídrico. Aqui no caso, a secretina, ela vai estimular a produção de bicarbonato. E o bicarbonato, ele vai neutralizar esse ácido, né? Esse ácido clorídrico. Então, estimula a produção, a secreção de bicarbonato, de bile, e vai inibir o esvaziamento gástrico. Então, fase cefálica, 20%, visual, sistema límbico, nervo vago. Fase gástrica, a fase que vai ser ativada por reflexos, pela distensão do estômago, pela atividade da gastrina, 70% vai acontecer. Fase intestinal, que 10% acontece, né, que é a fase pequena e depois inibitória por causa da ação da secretina. Como que vai acontecer a secreção do ácido clorídrico, que é justamente esse nosso ácido gástrico? A gastrina, ela vai estimular as células parietais a secretarem mais ácido clorídrico. E só que tem uma observação, a histamina, ela também vai estimular a secreção dessas células parietais. Então, tanto a gastrina quanto a histamina vai estimular a secreção, vai estimular as células parietais a produzirem ácido clorídrico. E a histamina, gente, a gente fala que ela é o cofator necessário para a estimulação dessas células parietais, tá? Aí a gente tem e outra coisa. Qual é o principal neurotransmissor responsável por essa secreção de ácido clorídrico? É a acetilcolina, tá? É a principal. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor que vai estar relacionado com a secreção do ácido gástrico. A gastrina a gastrina é o hormônio que vai estimular as células parietais a produzirem e secretar mais ácido clorídrico. E a histamina é o cofator essencial para a produção, para a estimulação das células parietais, para estimular e produzir mais ácido clorídrico também. E o que vai inibir a secreção desse ácido clorídrico? Vai ser a secretina, que eu havia falado, que ela vai secretar bicarbonato, bile, vai inibir o esvaziamento gástrico, a somatostatina também, e o PGE. Eu não lembro o que é PGE, gente. Então vai ficar isso. E o PGE. Uma observação que a gente tem um feedback. Geralmente é sempre um feedback negativo que a gente tem. Feedback positivo geralmente é mais raro, né? Se há uma acidez exagerada, a própria gastrina é inibida. Ela inibe, ela reconhece. Opa, peraí, tem muita acidez aqui, tem muito ácido clorídrico. Ela é inibida e ocorre a produção da somatostatina. Porque a somatostatina inibe também o ácido gástrico, né? Para proteção contra a úlcera e gastrite, além da manutenção do pH para a ação enzimática. A inibição da secreção gástrica ocorre por meio da liberação de secretina e o reflexo enterogástrico. Eu bem acho que eu pulei uma aula. Eu sabia. Enfim, o reflexo enterogástrico, gente, era pra mim ter falado isso primeiro. Mas ele basicamente
É melhor eu ler, senão eu vou falar merda, pera. Olha só, a gente tem alguns reflexos do sistema nervoso enterogástrico, né? Que eu falei que era o enterogástrico não entérico, que era o sistema nervoso do trato gastrointestinal. Um desses reflexos que a gente tem o enterogástrico, que é a presença de alimentos no intestino inibe o esvaziamento gástrico. Então, o conteúdo do estômago, ele é liberado aos poucos para o duodeno, sabe? E a gastrina, ela vai justamente fazer a liberação da secretina e vai inibir o esvaziamento gástrico. Então, ela vai atuar sobre a gastrina, não, a secretina, aliás, vai ter a liberação de secretina, que inibe a gastrina, e vai atuar no reflexo enterogástrico, diminuindo essa condução do conteúdo do estômago para o intestino. Então, já falei de secreção salivar, secreção gástrica. Agora eu vou falar sobre secreção pancreática. E vai ficar faltando a secreção da bile e a secreção do adenal. Falta só 3 pra gente. A secreção pancreática, eu acho que ela é curtinha. Não é nada. Vamos lá então, gente. O pâncreas, ele vai... Ele é uma estrutura similar, tá? Às glândulas salivares. No pâncreas, ele tem inúmeras células, só que a gente tem a célula beta e a célula alfa, que assim, eu não sei se aqui é importante, né? Mas são as principais do pâncreas, porque a célula beta, ela vai produzir insulina, enquanto a célula alfa vai produzir glucagon. Então, olha só, secreção pancreática, estrutura similar às glândulas salivares, pâncreas secreta insulina pelas células beta, células alfa, glucagon. Tem a secreção também de enzimas digestivas pelos ácidos e aumenta a secreção do bicarbonato, de maneira geral, o pâncreas. Quais são as enzimas pancreáticas que a gente tem? Tripsina e quimiotripsina, carboxipolipeptidase, amilase pancreática, lipase pancreática, colesterol esterase e fosfolipase. Vamos lá então, aos poucos, né, cada uma. A tripsina e a quimiotripsina, elas vão transformar as proteínas integrais, que são aquelas proteínas grandes, em peptídeos, que são moléculas pequenas. Então, tripsina e quimiotripsina vão pegar as proteínas integrais, que são moléculas grandes, e vão transformar em peptídeos, moléculas pequenas. Primeira enzimas que a gente tem. A enzima carboxipolipeptidase vai fazer a quebra desses peptídicos e você quebrando esses peptídicos, você vai estar transformando eles, vamos dizer assim, em aminoácidos. E a gente tem a amilase pancreática. A gente tinha a amilase salivar, que era para amido, lipase pancreática, amilase salivar, que é para o amido, amilase lipase salivar, que eu achei que eu tinha falado dela, mas eu falei que é para lipídios. Amilase pancreática, você vai ter a quebra também de amido e de glicogênio em açúcares menores. A amilase pancreática, ela vai basicamente, gente, quebrar carboidratos, tá? Então, vai ter a quebra de carboidratos, ou melhor, quebra de amido e de glicogênio em açúcares. A lipase pancreática vai também, né, não é diferente da lipase salivar, vai quebrar triglicerídeos. Lembrando que você quebrando triglicerídeos, você vai estar liberando ácidos graxos e glicerol. O colesterol esterase, ele também vai quebrar gordura. No caso da lipase pancreática, ela também quebra gordura.
A lipase pancreática vai quebrar o triglicerídeo, enquanto o colesterol esterase vai quebrar, o nome já fala, moléculas de colesterol. Então, você vai ter uma hidrólise, uma quebra de ésteres de esterol, ésteres de colesterol. E você tem a fosfolipase, que vai ter uma clivagem, que também é uma quebra, um tipo de quebra, só que vai ser de ácidos graxos que a gente tem. Então, tripsina e quimiotripsina, você vai ter a quebra de proteínas integrais em moléculas pequenas, que são os peptídeos. Carboxipolipeptidase, você vai ter a quebra desses peptídeos em amido, em aminoácidos. Amilase pancreática, você vai ter a quebra do amido, você vai ter a quebra de gliconogênios, como que é? Glicogênio em açúcares, quebra de carboidrato no geral. Lipase pancreática, você vai ter a quebra de triglicerídeos, de gordura, vai liberar os ácidos graxos. Colesterol esterase, a quebra de ésteres de colesterol. E a fosfolipase, tem a clivagem, que vai ser a quebra de ácidos graxos. Eu tô tentando lembrar aqui que eu havia falado que uma... é a pepsina. A pepsina, ela vai realizar a quebra de proteínas gástricas, né? Proteínas gástricas, não, de quebra de proteínas no estômago. Foi isso que eu havia falado? Uma pepsina. Inicia a digestão proteica no estômago. Tá certo. E é isso que eu tava falando isso aqui, eu tava tentando lembrar aqui, sobre qual proteína que era, o que era, enfim. Tá. Então, as enzimas pancreáticas são essas, de importante pra gente. Eu tô achando que vou ter que dividir. Não vou dividir, não. Só vai ficar longo. É a secreção. Como que funciona a secreção do pâncreas? O pâncreas, ele não libera tripsina ativa, justamente para que não haja uma autodigestão do pâncreas, evitando uma pancreatite, né? Assim que a gente tem. Na mesma coisa, né? O ácido gástrico, o muco, ele vai ser importante justamente para evitar que haja uma autodigestão do estômago, né? E aqui no caso é da tripsina, né? Então, o pâncreas, ele não libera a tripsina ativa. Ele vai liberar o tripsinogênio, que é a forma inativa da tripsina, sabe? Então, ele vai secretar tripsinogênio e é só no intestino delgado que esse tripsinogênio ele vai ser ativado, sim, que vai ativar a tripsina e tudo mais. Então, isso evita que o pâncreas se autodigere, prevenindo uma pancreatite aguda. Além disso, gente, o pâncreas ele também vai secretar bicarbonato. Tá vendo que a maioria... Lembra que no início eu falei que principais, os principais eletrólitos do trato gastrointestinal era sódio, sódio, bicarbonato, muco, sabe? Então, tá vendo que a gente tá vendo isso aqui repetidamente? Então, o pâncreas, ele vai produzir bicarbonato, tá? Ele vai secretar também, ele aumenta a secreção de bicarbonato, que vai neutralizar a acidez do quimo alimentar. O quimo alimentar, se não me engano, já é o bolo alimentar. Não sei se é o bolo alimentar com as propriedades, né? Não lembro. O quimo é o alimento já mais do suco pancreático. Perdão, gente. Então, o pâncreas ele produz o bicarbonato que neutraliza a acidez do quimo que chega no estômago. Ideal para as enzimas pancreáticas, tá? E qual que é o papel do sódio nisso? É que o sódio ele vai acompanhar o bicarbonato.
Então, o que acontece? O bicarbonato ele vai aumentar a osmolaridade. O sódio acompanha o bicarbonato para dentro do- dos ductos, né? E a água, ela geralmente vai para a área que tem mais osmolaridade, né? Uma área com maior concentração, porque a água gosta de osmolaridade. Então, você vai ter um suco pancreático mais aquoso, sabe? Por causa disso. Esse é o papel do sódio. O que mais? Além do mais, gente, a secreção ela é regulada pela acetilcolina. No caso da secreção gástrica, quem regulava, quem era o neurotransmissor, também era a acetilcolina, não era? Era a acetilcolina, que também é acetilcolina. Ela que vai estimular também a secreção das enzimas pancreáticas. A acetilcolina também estimula a secreção, só que vai estimular a secreção do ácido clorídrico, né? Exatamente. A histamina e a gastrina. Tô revendo assim só pra ver se eu lembro. A colicistoquinina, que é a CCK, ela aumenta a secreção. Mas aumenta, eu só notei que ela aumenta a secreção, mas aumenta a secreção de quê? E a secretina, que estimula a secreção pancreática de bicarbonato para neutralizar o ácido. Isso, a gente nada diferente que a gente havia visto. Os três principais estímulos da secreção do pâncreas: acetilcolina, colicistocinina e secretina. Juntas, elas vão se reforçar, tanto que a gente fala que tem um efeito multiplicador, porque a acetilcolina ela vai atuar em cima da colicistoquinina. A colicistoquinina vai atuar em cima da secretina, então você vai ter um efeito multiplicador aí, elas vão trabalhar em conjunto para secretar mais. Será que é bicarbonato? Seria isso? No caso, a acetilcolina estimula mais a secreção de enzimas pancreáticas, né? A colicistoquinina, se eu falei que ela aumenta a secreção, não sei de quê. Deve ser de enzimas pancreáticas e deve ser do bicarbonato, né? E a secretina estimula a secreção pancreática do bicarbonato para neutralizar o ácido gástrico do estômago, né? O ácido clorídrico. E secreção pancreática é isso também, tá? Então, secreção pancreática. Quais são as enzimas principais que a gente tem? Tripsina, quimiotripsina. Lembrando que a tripsina ela é secretada mais em forma de tripsinogênio para evitar a autodigestão pancreática. Essas vão pegar proteínas maiores e vão quebrar em proteínas menores, peptídeos. Carboxipolipeptidase vai quebrar esses peptídeos em aminoácidos. A amilase pancreática, ela vai ter a quebra de amido e glicogênio em açúcares, né? Vai ter a quebra basicamente de carboidratos. Lipase pancreática, quebra de triglicerídeos em ácidos graxos. Colesterol esterase, quebra hidrólise dos ésteres de colesterol. E fosfolipase, clivagem, que é a quebra também de ácidos graxos. Lembrando que o pâncreas ele também vai aumentar a secreção de bicarbonato, ele vai, né, estimular quem vai estimular isso, esse fator principal, é a secretina. Então, os três mecanismos que a gente tem, a acetilcolina, que é o principal neurotransmissor, que vai estimular a secreção de enzimas. A gente tem a secretina, a gente tem a colicistoquinina, que aumenta a secreção, só não sei de quê, né, porque eu não notei aqui. Papel do sódio. O sódio ele vai acompanhar o bicarbonato. Quando esse bicarbonato ele é secretado, o sódio acompanha o bicarbonato, a água vai acompanhar, porque vai aumentar a osmolaridade, e então você vai ter um suco pancreático mais aquoso. E é isso, resumidamente. Agora a gente vai entrar na secreção da bile e o esvaziamento da vesícula, e vai faltar, por fim, a secreção do duodeno. Vamos lá então, gente. Secreção da bile. Tá acabando.
secreção da bile e o esvaziamento da vesícula. A produção da bile, ela é feita basicamente, né, no fígado. Ela é feita no fígado, só que ela vai ser armazenada na vesícula biliar. E a bile, ela é importante porque ela vai estar relacionada com a emulsificação, com a destruição da gordura. A bile, ela é como se fosse, vamos dizer assim, um detergente, né? Então, quando o alimento chega ao duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, especialmente gordura que a gente tem, a vesícula biliar, ela vai se contrair. O esfíncter de Oddi, vamos lá. A gente tem a ampola de Vater, que é uma região do pâncreas. Não é do pâncreas, na verdade eu tô confundindo. Eu acho que eu tô confundindo. Pera aí. Vou ter que abrir a anatomia aqui, porque eu acho que eu tô confundindo mesmo. Ah, não, tô certa. É porque, olha só, é porque a vesícula biliar, ela tem seus ramos, né? E ela vai passar por trás, por isso que eu falei pâncreas, né? Porque vai passar por trás do pâncreas, se eu não me engano. Vou mostrar pra vocês. Nossa, pior que vai ficar muito ruim. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Então, aqui é o esfíncter de Oddi. Na verdade, aqui é a ampola de Vater, né? Aí nessa ampola de Vater que vai ter esse esfíncter de Oddi, em que o conteúdo da vesícula, a vesícula biliar, ela vai se contrair. O esfíncter de Oddi, que geralmente fecha a saída da bile, ele vai se relaxar. Nisso que ele se relaxa, o conteúdo biliar, a bile, né, o conteúdo da vesícula biliar, sai e vai destruir, vai emulsificar a gordura. Essa contração da vesícula, ela é justamente estimulada pela colicistocinina, tá? E pelo sistema nervoso parasimpático. E uma observação que a bile, ela excreta bilirrubina e colesterol. Então, ó, vamos lá, calma. Então, a bile, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Quando o alimento chega no duodeno, principalmente colesterol, principalmente gordura em si, assim, chega ao duodeno, a vesícula vai se contrair, o conteúdo da bile, da vesícula biliar, é liberado, vai para a ampola de Vater, que fica lá o esfíncter de Oddi. Esse esfíncter de Oddi, ele fica contraído para não deixar liberar o conteúdo da vesícula. Ele vai se relaxar, libera o conteúdo e vai ter a emulsificação da gordura. Essa contração da vesícula é estimulada pela colicistocinina, pelo sistema nervoso parasimpático, e a bile ela vai excretar bilirrubina e colesterol. Uma observação que a bile, a gente tem os sais biliares, tá? E eu acho que não foi aqui que eu anotei, mas eu vou falar disso novamente em alguma outra parte. Mas, olha só, a gente tem as micelas, gente. Que, assim, a gente tem... Quais são as funções dos sais biliares? Os sais biliares, eles vão estar em volta de alguma estrutura que eu não me recordo qual. Mas os sais biliares, é eles que vão fazer a emulsificação da gordura. Isso vai facilitar, obviamente, a absorção dos lipídios. Os sais, eles vão se organizar em micelas, tá? E essas micelas em seu interior tem colesterol, tem, tem ácido graxo, tem lipídios, né? E essas micelas, elas são bastante solúveis em água. Justamente por isso que você vai ter essa absorção essa emulsificação, né? Vamos dizer assim, essa absorção da gordura, sabe? Por causa dessa organização das micelas. E por último, não menos importante, a secreção do duodeno. A secreção do duodeno, ela é bem curtinha, tá, gente? É que o duodeno, ele vai produzir um muco alcalino também, tá? Um muco rico em bicarbonato. Quem vai fazer a produção desse muco? Vai ser as glândulas de Brunner, sei lá. Blonde Glamour. Lembra dessa música? Enfim, de Brunner, né? Brunner.
E os estímulos são também táteis, são estímulos irritativos, caso haja. Quem vai fazer isso também é o estímulo vagal, que vai aumentar a secreção. Vai ter o estímulo hormonal, né, que aumenta a secretina também. A secretina ela vai aumentar a produção de bicarbonato. E ela é inibida pelo sistema nervoso simpático. E funções secretoras é isso. Era, na verdade, para ter falado sobre os conceitos gerais primeiro do trato gastrointestinal, mas eu acabei pulando. Mas funções secretoras é isso, gente. Um beijo. Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu vou tentar responder. E é isso. Até a próxima.